Fala meu trader, muito boa tarde, como é que você tá? Tudo certo? Então, hoje, dia 13/6, terça-feira, a gente vai estar aí fazendo mais um acompanhamento de como é que está o processo referente à aprovação da conta de US$ 100.000 da MyForex Fund, certo? Então, o objetivo de hoje é rever ordens que foram abertas desde a semana passada, identificar aí o que foi feito e atualizar o percentual, como é que está sendo esse andamento para essa aprovação, certo? Então eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. No caso, a gente tem as marcações, algumas marcações de regiões feitas aí na análise semanal. Então o EURUSD acabou atingindo regiões de venda comentadas. Se a gente for observar essas mesmas regiões de vendas, que são as linhas do diário, a gente observa que teve oportunidades de venda para fazer um scalp nessa região. Então tínhamos indicações de preços importantes aqui e aqui. O preço vem buscar essas regiões e permite estar realizando aqui alguns trades, certo? Então quem entrou aqui no primeiro toque teve a oportunidade de pegar 250, quem entrou aqui 339, porém ainda não executei uma venda definitiva no euro, aguardando quem sabe uma movimentação um pouco mais acima para o euro. Então ainda temos regiões mais em cima lá para buscar por venda. E enfim, agora é aguardar. Hoje tivemos a notícia importante referente ao CPI, referente à inflação dos Estados Unidos, que demonstrou que a inflação permaneceu no mesmo patamar praticamente, o que eu acredito que vai contribuir para uma elevação na taxa de juros dos Estados Unidos e consequentemente um movimento de queda para o euro. Então estamos aguardando boas vendas no euro nessas regiões, assim como para a Libra também. A Libra chegando próximo a uma região interessante para venda. Vamos aguardar um pouco mais. O ouro acabou não subindo tanto quanto o euro e quanto a Libra, já está lateralizado um bom tempo. Veio buscar regiões aqui do H4 e do semanal e acabou devolvendo já, iniciando seu movimento de devolução. SP500, um movimento de alta bem forte, já tem alguns dias, um movimento um tanto quanto estranho, já superou resistências que a gente tinha demarcado aqui como resistências importantes e vamos aguardar qual vai ser o desfecho aí do SP500. Acredito que tenha espaço para subir um pouco mais, mas não tanto. Então as três regiões de venda que a gente comentou aqui acabaram surgindo oportunidades, porém o preço ainda continua a subir. No caso, se você for ver no M5, são mais regiões para um scalp, mas o SP500 ainda com força. Vamos ver até onde ele consegue ir. O SDJPY, apesar da notícia que jogou o dólar para baixo, tendo força também para subir. Temos aí regiões para venda no SDJPY um pouco mais em cima. A primeira que foi acionada aqui acabou sendo respeitada, mas como gráfico o dólar tende a subir, o SDJPY está criando força para cima. Temos regiões ainda de venda um pouco mais em cima. O SDCAD, a gente executou uma compra após o price action do toque nessa região do semanal. A gente tem a definição de um candle de H1, entrou na compra desse candle, colocou o stop um pouco mais embaixo, no caso 0,3 de risco. Hoje a ideia era estar arriscando só 0,5. A gente tomou um stop de $100 no GBP e colocando o restante do 0,5 aqui nessa do SDCAD. O preço chega próximo ao nosso stop, ainda não tocou. Acredito que ainda volte. Se voltar, assim que chegar aqui eu tiro o risco. E por hoje vai ser só. Ou se continuar aí e der um espaço legal, a gente tira o risco e deixa o SDCAD trabalhar, porque realmente acredito que o SDCAD tem bastante espaço para subir, tendo em vista a forte queda, a necessidade do dólar subir, e temos regiões ainda bem mais em cima para o SDCAD estar buscando. Enquanto isso, vamos segurar. Bitcoin de fora, o gráfico totalmente lateralizado, muitas incertezas, então não estou operando, porém muito provavelmente fico trabalhando dentro desse range aqui do semanal. Voltando ao assunto do vídeo, a gente vai estar aqui exibindo o histórico referente ao desenvolvimento dessa conta.
Aqui todo o histórico da conta, certo? Deixa eu ajustar aqui a tela para vocês. E é isso, todo o histórico desde o início das operações no dia 31 e de lá até aqui, até o começo do dia de hoje tinha sido 5,5% em praticamente 9 dias operados, levando o primeiro stop no dia de hoje, na verdade um stop praticamente no 0 a 0. Hoje a gente teve aí uma perda de 126 na Libra, mas vamos voltar aqui desde a última operação que foi informada, que foi essa aqui no SDJPY, a gente pegou esse valor. Após isso, estávamos posicionados na Libra nessa venda, que acabamos saindo no 0 a 0. Então na sexta-feira a gente executou uma venda na Libra nessa região daqui. Na sexta-feira executamos uma venda na Libra nessa região aqui quando ele toca um preço do mensal. Depois disso, o preço volta, retorna ao nosso preço, não dá continuidade de queda, estica um pouco mais. A gente tinha mais vendas sinalizadas aqui nessa região por ser regiões do mensal. E aí entramos um pouco mais alavancado com 2 contratos. No caso, essa foi a operação uma mão um pouco mais leve na Libra de um lote. A gente poderia ter fechado quando o preço retorna. Como estávamos confiantes na venda, não fechamos, ele sobe mais um pouco, busca a região do mensal. A gente executou uma outra venda aqui na Libra, aqui no caso 1,25896, que foi aqui 1,25896, que foi bem nesse topo aqui, referente a um topo do mensal. E quando ele deu a oportunidade de a gente fechar com 278 de gain, por ser sexta-feira, acabamos preferindo botando esse daqui no bolso. Então a entrada foi aqui 1,25896, 1,25896, e quando o preço chega em 1,24895, que é aqui, na verdade 1,25757, 1,25757, que está aqui, a gente optou por estar colocando no bolso o lucro de 0,278, porque era sexta-feira e o mercado tende a voltar, como voltou aqui no início da semana, buscar a região que a gente estava vendido, e depois disso devolve a ordem que a gente estava vendida aqui. Na sexta-feira a gente optou por fechar quando o preço chegou aqui, então fechamos no 0 a 0, que foi esses 7 dólares. Esse 278 foi referente a essa venda aqui na Libra, mais em cima. Essa compra aqui, esse gain no euro de 37 foi uma compra feita no euro em um time frame mais reduzido. No caso foi um gain no stop gain. A gente tirou o risco da operação, deixou ir, acabou voltando 0 a 0 e saiu com 37 dólares. E a melhor oportunidade da semana até então foi essa operação no SDCAD, onde a gente optou por estar entrando com o fluxo no momento do fechamento desse candle de H1 aqui. Então a gente tinha todo o cenário do SDCAD de já ter caído bastante durante vários dias. O SDCAD, quando ele caiu bastante, e como caiu bastante, a gente começou a ficar observando regiões para compra. Como o preço fecha o candle de H1 acima da 20 high, a compra é feita aqui, o stop estava aqui no fundo e a gente entrou um pouco mais pesado, porque no momento de fechar esse candle do H1, que no caso foi esse candle aqui, a gente observou um padrão em time frame menor de uma possível entrada com uma alavancagem um pouco mais interessante, que foi aqui. Então o candle de H1 fecha aqui. Na verdade o candle de H1 fechou aqui dentro desses preços do M5. Quando o candle de H1 fecha, a gente executa a compra e coloca um stop
que era o que a gente queria arriscar, de 0,6, que é um pouquinho que tinha de lucro, a mais dos 3%, e que acabou sendo feita a compra aqui. O gráfico estoura para cima e a gente consegue botar aí 1,9 no bolso, levando o primeiro stop hoje em 2 semanas operadas no GBP, um stop de 0,1, então totalmente dentro aí do gerenciamento. Poderia ter saído no 0 a 0, mas estava segurando a ordem, esperando o que o GBP acabou fazendo nas horas seguintes. Então a gente comprou no fechamento desse candle de 1 hora, na hora anterior ele volta e depois continua esse movimento de alta. A gente poderia ter pego aqui mais 0,4 se tivesse segurado, mas acabamos saindo com menos 0,1, menos 0,10 e agora posicionado no SDCAD, naquela compra, o preço vem quase e busca o nosso stop. A ideia, como comentei, era arriscar 0,5 hoje, tomamos stop de 0,128, 126 e o que a gente colocou de risco aqui é o restante para completar o 0,5, que era o risco para hoje. Quase a gente tinha estopado, mas o gráfico provavelmente vai retornar, tendo em vista que a gente espera aí um movimento de alta para o dólar. Então é isso. Esse é o desenvolvimento da conta. Espero que vocês continuem acompanhando. O intuito é dentro desse mês estar, se possível, passando nas 2 fases, mas vamos ir devagar, passo a passo, rumo a essa aprovação. Eu vou estar compartilhando nos stories, na verdade nos shorts, o dashboard de desempenho dentro da MyForexFound, para vocês observarem que realmente se trata de um desafio para aprovar essa conta de 100k dólar, beleza? Então é isso, forte abraço, vamos que vamos. Essa semana a gente se vê ainda, beleza? Um abraço, valeu, tchau, tchau.